Capítulo 4 do livro Planos, Propósitos e Práticas, de Kenneth Hagin. Dando continuidade no capítulo 4, qual é o seu propósito? Mesmo quando as pessoas entendem meu plano, Jesus me disse, na visitação daquela manhã de 1987, seus propósitos, por muitas vezes, são errados. Jesus continuou dizendo, portanto, não posso abençoá-las, porque os propósitos e as práticas delas devem estar de acordo com os meus, para que tenham a minha bênção. Você pode ter o plano certo com um propósito errado. Até mesmo nos cultos e nas reuniões de nossas igrejas, podemos deixar de perceber o propósito de Deus e ficar bem longe do seu melhor. Enquanto estava arrebatado em espírito com Jesus, ele me disse que tem um plano e um propósito para cada culto. No que diz respeito a cultos e reuniões, Jesus declarou: os homens fazem os propósitos, os homens fazem os próprios projetos e então pede-me que eu abençoe. Eu os abençoo o máximo que posso, mas não posso abençoá-los totalmente. Então Jesus falou comigo sobre os diferentes tipos de culto, os direcionados para os cristãos, os evangelísticos, os de cura, os de ensino, os de oração, os de adoração, etc. Ele continuou dizendo, você está perdendo o alvo hoje em sua cultura estadunidense, porque tenta colocar todos esses tipos de culto em apenas um. Assim jamais alcançará o pleno potencial de um. Às vezes, em acampamentos temos tempo para combinar diferentes tipos de culto. Entretanto, há pessoas que insistem em combinar todos os tipos de culto em um só, o que não cabe. Para que as pessoas tenham uma dieta espiritual equilibrada, precisam de uma coisa de cada vez. Quando combinamos tudo isso em um só culto, nada funciona tão bem como deveria. Então o Espírito Santo fica impedido de se mover como gostaria, pois o homem está operando de acordo com os próprios propósitos, não segundo os de Deus, embora o poder do Senhor manifeste-se o máximo possível dentro das circunstâncias. Não é tudo o que Ele tem para nós. Entretanto, se descobrirmos o propósito de Deus para cada reunião e o enfatizarmos, seremos bem-sucedidos em todos os cultos que prestarmos. Como já disse, estou repetindo coisas que o Senhor disse-me durante uma visitação. Não sei qual será a reação do leitor a respeito disso, mas algumas coisas que ele me falou corrigiram meu modo de pensar. O culto dos cristãos. O culto dos cristãos. Um tipo de culto que não vemos muito nas igrejas é aquele direcionado aos cristãos. Na primeira igreja cristã, as pessoas iam à igreja porque tinham alguma coisa para oferecer. Hoje, a maioria das pessoas vai à igreja somente para receber. Bem, se você tem de ir à igreja para receber algo, tudo bem, mas, na verdade, os cristãos deveriam oferecer algo quando vão à igreja. Na Bíblia encontramos cultos voltados para os cristãos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 29. Que fareis, pois, irmãos?
Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrinas, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E fale 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Essa passagem não se refere a qualquer culto, mas ao dos cristãos. Ninguém mais está presente além deles. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? O texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23 ao 25, deixa isso claro. 1 Coríntios, capítulo 14, 23 ao 25. Se, pois, toda a congregação se congregar no lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum douto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. De acordo com essa passagem, quando os cristãos reúnem-se, o incrédulo pode entrar ou não na congregação. Quando entrar, a manifestação da presença de Deus deverá ser tão grande que o fará prostrar-se diante dele. A situação que já presenciei mais semelhante a essa foi em uma pequena igreja que pastoreei em Farmsley, Texas, em 1939 e 1940. Essa congregação era pentecostal. Como jovem pastor, eu havia saído do meio batista e ingressado havia pouco tempo no meio pentecostal. Eu diria que em 1939 e 1940, provavelmente não preguei mais do que meia dúzia de vezes nas manhãs de domingo. Lá os cultos eram direcionados para os cristãos. Aderi ao movimento pentecostal em 1939 e naquela época as pessoas pensavam que se não houvesse testemunho em cada culto, a reunião não era pentecostal. Constatamos o mover do Espírito naqueles dias do qual os pentecostais atuais não têm ideia. No entanto, temos de voltar a buscá-lo. Nas manhãs de domingo, quem mais frequentavam eram os membros da igreja, os cristãos. Comumente, eu me sentava na plataforma e dizia para a congregação: vou passar essa reunião para a direção do Espírito Santo. Levante-se e transmita aquilo que o Espírito Santo deu para você. É claro que quando a reunião não corria bem, eu me levantava e interrompia, fazendo-a voltar para o caminho certo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 diz: Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para edificação. Quantos cristãos têm pelo menos um dom proveniente do Espírito Santo com o qual possam participar nos cultos? Todos. É claro que uma participação geral mais efetiva só pode dar-se em igrejas pequenas. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O versículo 26. Eu costumava falar para a minha congregação: transmita aquilo que o Espírito Santo der a você. Se o Espírito Santo lhe der um cântico, comece a cantar. Se lhe concedeu uma mensagem em línguas para todo o corpo, comece a falar. Se lhe deu interpretação, vá em frente e interprete. Se você tem uma profecia, profetize.
aquilo que o Espírito Santo ortogar-lhe transmita. Lembre-se, profecia é palavra inspirada. Há testemunho na profecia. Uma vez que profetizar é falar em público. Nos cultos voltados para os cristãos, as pessoas levantam-se e testemunham. Quando cessava a profecia, às vezes o testemunho delas era uma bênção para todos. Enquanto falavam, a congregação era coberta por algo especial. Por exemplo, havia um homem na congregação que era muito tímido. Algumas vezes o Espírito de Deus ia sobre ele e, sem música ou cânticos, ele simplesmente se levantava e começava a dançar. E como dançava? Era uma bênção para todos. Tudo que tínhamos naqueles dias era um piano. Alguém começava a cantar e o pianista começava a acompanhar a pessoa. Havia 3 grupos de assentos em nosso pequeno auditório. Às vezes toda a congregação sentava-se em silêncio, reverenciando e esperando em Deus. Algumas vezes o Espírito de Deus movia-se de tal forma que, sem pianista ou música alguma, as pessoas começavam a dançar todas juntas, como se alguém a estivesse dirigindo. Eu me sentava na plataforma apenas assistindo o mover do Espírito Santo. Então todos paravam simultaneamente e outro setor se levantava e começava a dançar sem que alguém o conduzisse. Então todos novamente se sentavam como se alguém invisível os orientasse. O Espírito Santo dava direção. Essa dança no Espírito dava-se em grupos. Quando um grupo parava de dançar, outro começava. Algumas vezes uma pessoa se levantava e transmitia uma mensagem em línguas. Na maioria das vezes eu interpretava, pois estava na plataforma e as pessoas podiam ouvir melhor assim. De vez em quando estimulava outra pessoa a interpretar a mensagem. Deus se movia da maneira mais extraordinária naqueles cultos para cristãos. Mas isso acontecia porque havia verdadeira adoração em nossos cultos. Éramos zelosos em manter nossa adoração no Espírito e em reverenciar Deus sem dar lugar à carne. Naqueles cultos, nada era fingido. Éramos verdadeiramente usados pelo Espírito. Só permitíamos a atuação do Espírito. Cada culto era único e em alguns o Espírito Santo descia à igreja e enchia de tal maneira com sua presença que não havia quem se movesse ou dissesse uma palavra. Existia o medo de se mover, porque uma reverência santa dominava quem ali estivesse. Não havia berçário, os bebês ficavam nos braços das suas mães, ou dormiam no chão ou nos bancos. As crianças pequenas sentavam-se ao lado de suas mães. Embora ficássemos em silêncio absoluto durante 1h30, nenhum bebê chorava e nenhuma criança movimentava-se. A presença de Deus enchia o templo e as pessoas levavam aquela presença consigo por meses. De vez em quando, um não salvo entrava na igreja. Lembro-me de uma dessas vezes, estávamos todos sentados em silêncio, na presença de Deus, quando da plataforma vi a porta de trás do auditório abrir-se e um homem entrar. Aquele homem costumava deixar a esposa na igreja nos domingos pela manhã e ir jogar jogo de azar
para então voltar em torno de meio-dia e buscar a mulher, pois geralmente acabávamos nesse horário. Ele nos contou mais tarde o que aconteceu naquele dia. Dirigiu-se para o estacionamento, abriu a janela do carro e não ouviu coisa alguma. Então desceu do carro e foi até a janela da igreja. Não tínhamos vidros coloridos, apenas pintávamos a parte de baixo do vidro. Ele não podia ver o que acontecia do lado de dentro, por isso colocou o ouvido na janela, mas nada conseguiu ouvir. Pensei que o arrebatamento tivesse acontecido e todos tivessem subido. Todos os carros estão aqui, ele disse. Aquele homem voltou e sentou-se em seu carro. Passou-se uma hora, já era 1 hora da tarde, e ele nada ouvia. Todos nós estávamos sentados na presença de Deus, temerosos de nos movimentarmos. Estávamos mergulhados em uma atmosfera de reverência e santidade. Então ele disse a si mesmo: vou olhar lá para dentro para ver se o arrebatamento já aconteceu. Ele já tinha ido algumas vezes àquela igreja e ouvido uma pregação sobre o arrebatamento. Sua esposa também lhe falara sobre isso. Sentado na plataforma, eu fui a única pessoa que o viu abrir a porta e olhar ao redor. A igreja estava com a metade de seus assentos preenchidos e a maioria das pessoas estavam sentada à frente. Os bancos de trás estavam vagos, por isso ele se sentou bem no último banco, o mais próximo possível da porta. Ninguém disse uma palavra, nenhuma criança mexeu-se, nenhum bebê chorou, e já estávamos ali por 2 horas. Esse mover do Espírito começou pouco depois das 11 horas da manhã, e quando terminou já era quase 1h15 da tarde. Passaram-se mais de 15 minutos, eu via o homem olhando em sua volta o tempo todo. De repente ele começou a tremer violentamente. Levantou-se, cambaleou como um bêbado pelo corredor tremendo e caiu em frente ao púlpito, clamando por Deus. Ninguém foi à frente ajudá-lo a orar. Todos nós apenas ficamos sentados. Deduzimos que aquilo que Deus começara nele era capaz de completar. Isso não aconteceu apenas uma vez, acontecia com frequência. Quase todas as vezes que uma pessoa não salva ia para o culto do domingo de manhã, isso acontecia. Ela se tremia toda, ninguém falava coisa alguma à pessoa, mas ela mesma se levantava e vinha à frente, assim que o poder de Deus manifestava-se sobre ela. Hoje ainda não conhecemos muito sobre a manifestação do poder de Deus. Vemos os dons do Espírito operarem algumas vezes, mas o Senhor quer que recebamos toda a sua plenitude e todo o seu plano. Como disse, o Senhor falou comigo a respeito da manifestação do seu poder naquela visitação em julho. Ele falou sobre os diferentes tipos de cultos dirigidos pelos cristãos. Ele mencionou especificamente os cultos dos cristãos. Se eu voltasse a pastorear uma igreja, haveria cultos para cristãos que não seriam para o público em geral. Quando apenas cristãos estão reunidos, pode suceder coisas que não aconteceria em culto aberto ao público. Mas caso ocorresse de algum não cristão entrar, ele seria salvo, da mesma maneira que acontecia em Farmville, encontrando
a presença de Deus, exatamente como está escrito em 1 Coríntios capítulo 14. Cultos evangelísticos. Em Farmerville, chamávamos nossas reuniões aos domingos de manhã de cultos dos cristãos, porque geralmente ninguém mais comparecia além deles. Aos domingos à noite, os visitantes enchiam o local. Eles até mesmo ficavam do lado de fora, olhando para dentro. Tínhamos mais não cristãos que convertidos nos cultos vespertinos. Nos cultos da manhã, eu dizia para a congregação: viremos à noite, tendo em mente o pecador. Não viremos para adorar a Deus ou sermos abençoados. Já fomos abençoados pela manhã. Esse culto não é para cristãos. Algumas coisas que aconteceram nesta manhã poderiam não ser apropriadas para a noite. Os cultos da noite são evangelísticos. Não estamos interessados em pular e gritar, mas em ajudar os não salvos a se encontrarem. Tínhamos boa música nos domingos à noite. Todo mundo aprecia uma boa música. Havia solos, trios e quartetos. As pessoas frequentemente nos diziam: vocês têm a melhor música da cidade. Elas reconheciam a unção do Espírito Santo. Eu pregava uma mensagem evangelística e as pessoas eram salvas, cheias do Espírito Santo e curadas, todos os domingos à noite. Isso era um acontecimento recorrente, assim como campanhas de avivamento. As pessoas de fora, até mesmo os não convertidos, diziam-nos: ao entrar, sinta a presença de Deus. Ao entrar, sinta a presença de Deus. Isso acontecia porque tínhamos inundado o ambiente com o poder de Deus pela manhã, com o culto dos cristãos.